Sucedeu, pois, que, chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague, e a tinham posto fogo. Levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram em sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alçar-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, e ele e os seus 600 homens com ele se achavam, e chegando ao ribeiro de Besor, onde que ficava atrás, pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, porque não puderam, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam-no no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão de comer, deram-lhe beber a água, deram-lhe também um pedaço de passas de figo seco e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão e nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? Disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul, dos Queretitas, e para a banda de Judá, para a banda do sul de Caleb. E pusemos fogo a Ziclague. E disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: por Deus, me jura que não me matarás e nem me entregarás na mão do meu senhor? E descendo, te guiarei a essa tropa. E descendo guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde os despojo até tudo quanto lhe tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas diante do outro gado, diziam: este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que ficaram no ribeiro de Besor,
Esses saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E chegando-se a Davi ao povo, o saudou em paz. Então todos os maus filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos o despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Porém, Davi disse: não farei assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. Em quem em tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto e direito em Israel. É o dia de hoje. E chegando Davi a Ziclague, enviou do despojo aos anciões de Judá, seus amigos, dizendo: eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. Lá estamos diante da tua santa palavra, Senhor. A tua palavra é poderosa para surtir efeito. E ela, quando é enviada, ela não volta vazia, sem produzir aquilo que o Senhor tem. Peço a ti, Senhor, que através do teu Santo Espírito possamos meditar no poder da tua presença. Meditar, Senhor Deus, naquilo que o Senhor tem para cada um de nós essa noite. Querido Espírito Santo de Deus, fala conosco, flui, age segundo o teu querer nessa noite. Que possamos sair com a tua presença sobre nós. Que possamos sair com um direcionamento. Que possamos sair daqui com posse da tua vitória. Que essa palavra produza efeito em nosso espírito, em nossa alma. E que tuas bênçãos repousem sobre nós. Eu te peço em o nome de Jesus. Amém. Se assente dando glórias a Deus. Uma palavra que Deus colocou no meu coração para que pudéssemos meditar. Mas para chegar nela, eu queria voltar um pouquinho antes. A história de Davi é conhecida de todos, eu não preciso permear por ela. Mas um fato é conhecido em que Davi, depois da vitória entre Israel e os filisteus, principalmente a vitória deles sobre Golias e depois as demais vitórias, fizeram com que Saul lançasse mão contra Davi. Davi teve que fugir de Israel, fugir do meio do seu povo e viver fora das terras de Israel. Na verdade, na divisa com Judá. A Bíblia fala que por um tempo ele passou a sua vida na caverna de Adulão, reunindo ali alguns homens. E esses homens, interessante é que se reuniram a Davi, eram homens endividados, homens com problemas, homens que a sociedade já não acreditava mais neles. Mas a Bíblia fala que Davi acreditou nesses homens. E esses homens se transformaram numa fortaleza em volta de Davi. A Bíblia fala que Davi começou a ser perseguido de tal forma pelo seu povo, pelo exército de Israel, que ele precisou aí se afastar dessa fronteira. E quando ele se afasta dessa fronteira, a Bíblia fala que ele se encontra com o povo dos filisteus. O povo aquele que ele perseguiu, deu vitória a Israel. E ele, vendo que a situação se apertava, ele se misturou em meio ao povo dos filisteus, a ponto de se apresentar ao rei dos filisteus e dizer ao rei que se o rei desse a eles guarida, se o rei desse a eles comida, se o rei desse a eles um espaço em que eles pudessem viver, eles serviriam ao rei. Eles estariam a serviço, o seu exército, os seus 600 homens valentes estariam a serviço do rei, e o rei gostou da ideia. Porque Davi não era um homem comum. Davi era um homem que sobressaía sobre todas as batalhas. Davi era um homem conhecido em todos os lugares. E o rei sabia que se os outros povos soubessem que Davi estava com ele, teriam medo de lutar contra ele.
aceitou a proposta de Davi e começou a trabalhar em meio aos filisteus. Trabalhou por algum tempo, vencendo batalhas para os filisteus. Até que chegou um dia em que os filisteus levantaram o acampamento para ir contra Israel. E quando levantou-se acampamento para ir contra Israel, Davi se levantou com seus 600 homens, se despediu de suas famílias e foram para essa batalha. Se juntaram com os filisteus para irem contra Israel. E quando ele se junta para essa batalha, diz a Bíblia que, ao se juntar à batalha, um dos príncipes do rei, um dos homens de confiança do rei, procura o rei e diz assim: não é sábio que levemos Davi para essa batalha. Davi se mostrou fiel até agora, mas agora essa batalha é contra o seu povo, contra o seu Deus. Dispensemos a Davi e lutemos nós mesmos contra Israel, porque Israel sem Davi não é nada. E a Bíblia fala que Davi então é dispensado e volta para Ziclague. Aí chegamos nesse texto, a cidade de Ziclague era a cidade que o rei filisteu tinha entregado na mão de Davi na divisa de Judá, próximo das terras de Israel. Davi, quando volta para lá, caminha 3 dias. Se você somar, são 3 dias que ele levou para ir para a batalha. Ficou um tempo na batalha. Mas agora ele caminha 3 dias de retorno. Fazia um tempo que ele tinha se afastado da sua família, do seu povo, da sua tribo, do lugar onde ele estava morando. E agora a Bíblia fala que Davi, quando chega, retorna a Ziclague, ele encontra Ziclague queimada. Ele encontra Ziclague destruída. Pior ainda, ele vê que a sua esposa, seus filhos, a esposa de todos os seus 600 homens e seus filhos, respectivamente, já não estavam mais lá, porque tinham sido levados escravos. O seu gado, todos os seus bens tinham sido levados embora. O que ficou para esses homens somente foi cinzas. O que ficou para esses homens somente foi uma cidade queimada, um lugar sem esperança, um lugar aonde, quando eles olhavam e levantaram os olhos para ver, não havia sinal nenhum de possibilidade de restauração, restauração da sua vida, restauração da sua família, restauração financeira. Tanto é que a Bíblia fala que 600 homens de guerra, brutos homens, homens que estavam dispostos a ver sangue derretendo, sangue caindo, começaram a chorar, porque se descompensaram. Eles não esperavam a abrutividade, eles não esperavam uma agressão tão forte, eles não esperavam uma batalha tão forte para vencer, que a Bíblia fala que eles choraram até perderem a força. Não foi um choro comum, foi um choro da alma, um gemido, uma sensação de que tudo estava perdido, uma sensação de que não tinha mais jeito para eles, uma sensação em que a vida tinha saído pelos dedos. E quando eu olho para esse texto, eu tiro alguns ensinamentos, alguns pontos que podem nos dar a diferença de estar na presença de Deus e não estar na presença. Aqui é um segredo tremendo de Davi, para que possamos passar os próximos minutos recebendo uma palavra da parte de Deus. Se você entrou aqui com uma desesperança, não sei em que área da sua vida. Se você entrou aqui preocupado com uma área da sua vida, achando que não tem solução, deixa eu te dizer uma palavra de Deus. Hoje Deus te dará um segredo para que você alcance vitória nessa área. Hoje Deus te dará um segredo que vai te dar a direção que você precisa. Fique tranquilo, Deus está cuidando de tudo. Você pode dizer para alguém: Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de tudo. O que me assusta somente é uma coisa nesse texto, e que muitas das vezes enfrentamos isso. Filhos de Deus, homens e mulheres de Deus, que servem a Deus, muitas das vezes passam pela circunstância que Davi passou. Se você começar a ler os textos bíblicos, você vai ver que a partir do capítulo 23, nós estamos no 30, é uma história de anos, é uma história de quase 10 anos. Do capítulo 23 ao capítulo 30, você não vê mais em nenhum momento Davi buscando a Deus. Davi se misturou com o povo lá de fora.
Davi parou de orar. Davi já não adorava mais. Você não vê nenhuma expressão a partir do capítulo 23 de Davi buscar a Deus. Pior ainda fica quando você termina o capítulo 26. Você vai ter 4 capítulos em que o nome de Deus já não aparece na vida de Davi, enquanto ele está lá no meio dos povos que não temem a Deus. Deixa eu dizer uma coisa: o maior perigo que ronda a nossa vida é nós estarmos lá fora, que precisamos trabalhar, precisamos estar em uma empresa, precisamos estar envolvidos com as coisas lá de fora, mas nós deixarmos que isso tire a nossa referência da presença de Deus, tire de nós o nome do Senhor, que passamos a negar que Cristo vive em nós por conta da sociedade que estamos vivendo. Eu vejo aqui Davi passando por uma crise, e essa crise tem um endereço. Essa crise foi porque Davi foi um homem que desfrutava da presença de Deus. Quem nunca viu o Salmo 23, aonde ele, tocando a harpa, dizia: o Senhor é o meu pastor e em nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor estará comigo. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, porque certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi foi o autor dessa maravilha, autor de uma canção que move os céus em volta da vida dele. Davi tinha a presença de Deus próxima. Por que não dizer então que no dia em que ele foi ungido, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor tomou posse da vida de Davi, ele se transformou num novo homem, uma nova coisa aconteceu, ele passou a ser um gigante em batalha, alguém debaixo de uma grande promessa de Deus, de um dia se assentar no trono de Israel. Mas quando eu olho para esse texto, eu olho esses versículos que antecedem, Davi se deixou levar, aleluia, pela sociedade em que ele vivia. Quantos de nós esfriamos por conta disso? E não é o frio do inverno, porque o frio do inverno é comum todos. Mas é o inverno que bate no avivamento da sua vida. É o inverno que bate na nossa vida espiritual. E quantos de nós entramos num culto aonde a adoração está rolando, aonde a adoração está permeando o ambiente, a gente não consegue sentir esse aroma de adoração, porque nos deixamos envolver. Davi, se você olhar, leia. Capítulo 23, não busca mais a Deus. Capítulo 26, não se toca mais no nome de Deus. E muitas vezes o mundo lá fora quer fazer isso com a gente. E nós que orávamos, que adorávamos, que buscávamos a Deus, começamos a amanhecer o dia era apenas um bom dia, Espírito Santo. Começamos a não ter mais tempo com Deus, com a presença de Deus. E a importância da presença de Deus na nossa vida é algo tremendo, porque é ela que nos leva diretamente para a promessa, é ela que nos leva em direção da vitória, é ela que vai te colocar aonde Deus prometeu que vai te levar. É a presença de Deus, é o poder da palavra dele, porque a palavra dele, segundo João, é o próprio Deus. No princípio era Deus. Aleluia. O verbo sempre é Deus. Diga comigo assim: a palavra de Deus faz parte da minha vida. Diga: a palavra de Deus me norteia. É ela que nos leva na direção exata. É ela que nos conduz. Esse texto me impressiona, porque a Bíblia fala que Davi chega e vê, como diz o ditado popular, a viola em cacos. Não tinha o que fazer. Ele é um dos que chorou até perder as forças. A Bíblia fala que Davi também chorou, porque a sua esposa tinha sido levada também. Seus filhos também, seus bens também.
E de repente a Bíblia fala que 600 homens, entre eles, não vou dizer todos, mas a Bíblia faz referência como se fossem todos, começaram a dizer: o culpado disso é Davi. Estávamos bem na caverna. Ele disse para sairmos da caverna porque Deus tinha um propósito na vida dele. Agora Davi nos levou para se juntar com os filisteus. Guerreiros com os filisteus para defender Davi. E quando voltamos de uma peleja, olha o que nos aconteceu. Davi é um culpado, vamos apedrejar Davi, olha só. Alguns homens fiéis a Davi agora querem apedrejá-lo. Sabe o que significa isso? Se não tomarmos cuidado, ficaremos a vida toda tentando achar culpados por problemas que nós mesmos causamos para nós. Se não tomarmos cuidado, nós vamos tentar achar qual é a igreja que causou meu problema, qual é o pastor que causou meu problema, qual é o irmão que causou meu problema, ou qual é o familiar que causou meu problema. E quero dizer algo para você: não adianta procurar ou terceirizar culpa. É importante buscar de novo a presença de Deus, porque só isso vai resolver. Achar o culpado para lá ou para cá não resolve. O que resolve é entender que precisamos dele, que somente é ele, que é por ele, através dele e só dele que podemos vencer as pelejas da vida. Somente dele. Só ele pode nos dar a nossa vitória. O homem não dá, é instrumento dele. O homem te dá conselho, intercede, te dá uma palavra na direção de Deus. Mas concretizar, somente ele concretiza. E aí me chama a atenção nesse texto, porque esse texto me traz um ensinamento tremendo. Os homens, quando partiram em direção a Davi, a Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Davi imediatamente entendeu que havia uma lacuna. Davi imediatamente entendeu que o que faltava era a presença. Davi entendeu que ele precisava de Deus naquele momento. E não só naquele momento, que se você perceber, a partir desse capítulo, Davi todos os momentos está de novo rendendo glórias a Deus. Até mesmo quando ele perde um filho lá na frente, ele diz: louvado seja o nome do Senhor, que tem o controle de todas as coisas das suas mãos. E quando Davi busca o Senhor, ele manda chamar o sacerdote. Quando o sacerdote vem, Davi faz o caminho correto. Antes de tomar uma decisão no momento de crise, consulte a Deus. Antes de tomar uma decisão séria na sua vida, que pode mover seu destino, consulte a Deus. Antes de decidir aquilo que você quer para a sua vida, procure entender o que Deus quer para a sua vida, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável e vai te levar à promessa, diz a palavra. Consulte. Davi podia se levantar e dizer assim: vamos para a batalha. Vamos buscar esses homens. E se você entender o texto, a Bíblia fala que ele foi para a batalha com 400 homens. Depois de 2 dias de batalha, 400 homens fugiram dele. Então, o exército que ele lutou, que demorou 2 dias de batalha, eram milhares. Era muito mais forte do que ele tinha em mãos. Ele tinha um exército cansado. Ele tinha um exército exausto. Mas o que faz a diferença não é a minha e a sua força. O que faz a diferença é a força do Senhor na nossa vida. Diga para o seu irmão assim: o que faz a diferença é a força do Senhor. Complete dizendo assim: o que faz a diferença é a presença do Senhor. Aleluia. Você está entendendo? Quando ele manda trazer o éfode é uma coisa interessante. Deus disse que todas as confirmações ou palavras eram para ser feitas através de profeta, através do éfode e através da sua palavra.
Então o sacerdote tinha uma palavra para dar, que era através da palavra. O éfode dava uma direção, e o profeta dava uma direção. Davi escolheu um dos 3 caminhos para que Deus falasse com ele. Davi não procurou caminhos terceirizados. Davi foi na fonte. E quando Davi foi na fonte, o que é um éfode? Éfode era como se fosse uma sacolinha que o sacerdote pendurava no pescoço. Na frente do éfode tinha uma tábua de pedra, com 12 pedras coladas nele. Dentro desse éfode tinham 2 pedrinhas, Uni e Turim. E essas 2 pedrinhas, uma dizia não e a outra dizia sim. Deus falava nas pedrinhas. Davi colocou a confiança e falou: sacerdote, vou para a batalha, e se eu for, eu vou alcançar eles na batalha. E o sacerdote, com muito temor de Deus, coloca a mão no éfode, e quando ele tira a pedrinha, você pode dizer, mas o sacerdote não podia mudar, eram iguais, não dava para ver. A única diferença é quando tirava a cor, era diferente. Então o sacerdote não tinha como tirar e escolher. Era Deus que dava a direção, e o sacerdote, quando tirou e olhou a pedra, disse a ele: o Senhor será contigo. Vai que você vai alcançar ele. E Deus vai trazer de volta contigo quem eles levaram. Quando temos a direção de Deus na nossa vida, fique tranquilo, Deus vai cuidar de tudo. Até o que parece que pode dar errado, Deus faz dar certo. Eu não sei se você já teve experiência assim, mas eu já tive várias. E quando eu vi que parecia que tudo ia embrulhar no final, Deus disse: quem disse que ia se embrulhar está aqui. Eu cuido de tudo. Não é que parece que está tudo perdido, Deus está no meio do vento. Eu me lembro um dia que alguém usou uma palavra profética e disse para mim assim: essa tempestade que você está enfrentando é a mesma tempestade que vai levar a teu encontro a bandeira da vitória. Eu guardei aquilo e entendi que não existe nada que acontece na nossa vida quando estamos na presença que Deus não esteja no controle. Não existe nada que saia do controle de Deus quando estamos debaixo da presença dEle. A Bíblia diz que Ele está na palavra e diz: o Senhor vai nos dar essa vitória. Esses 600 homens se levantaram, redobraram os ânimos e falaram: vamos para a peleja. E eles foram. A primeira dificuldade que eles enfrentaram foi um rio. Quando chegaram no rio, eles estavam muito cansados. A Bíblia fala que estavam exaustos. 200 homens não conseguiram atravessar o rio. Davi disse para eles assim: então vocês cuidem da nossa bagagem, nós não vamos levar bagagem. Ficaremos mais leves para alcançar o objetivo. Vamos chegar mais rápido. Fiquem vocês com todas as bagagens, nos deixem leves para alcançar o destino. Deixa eu dizer uma coisa. Às vezes, nós vemos pessoas que não conseguem nos acompanhar e menosprezamos eles. Mas, na verdade, cada um tem um chamado específico na presença de Deus. Você não tem que desejar e querer que todo mundo pense ou seja igual a você. O que muito tem matado pessoas é a exigência em que nós damos sobre outros porque não nos acompanham, e às vezes também exigem de nós porque não conseguimos acompanhar. Deixa eu dizer uma coisa para você: cada um tem um chamado específico. Um corre 100 metros rasos, outro corre 400 metros, e tem maratonista no meio de nós. Vamos respeitar cada um. Cada um tem chamado. Diga assim: você tem chamado. Diga para ele assim, bem olhando os olhos. Talvez seja a sua esposa que esteja do lado. Diga assim: e graças a Deus não é igual. Ai, pastor, ia ser tão bom se fosse igual.
Deus escolhe cada um para um propósito. Sabe por que cada um para um propósito? Porque se completam. Se todo mundo tivesse o mesmo propósito, faltaria pessoas em outras áreas. Mas Deus coloca cada um num propósito para que todos se completem e todos sejam um, todos sejam uma família. Você vê Davi usando um termo interessante. Então, irmãos, por quê? Ele está chamando de irmãos porque agora esses homens não são somente homens de batalha, passaram a ser a sua própria família. Ele atravessa o rio e vai. Quando ele sai, é deserto. Você pegar algumas fotos no Google sobre esse deserto, você vai ver que coisa interessante que é esse deserto. Você sai do rio, anda 2 quilômetros e para. E você olha para a direita, olha para a esquerda, para frente, para trás, é tudo igual. Davi agora tinha que não só alcançar o povo, mas descobrir onde eles estavam. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em meio ao caminho, Deus usa pessoas que nós não esperamos para nos ajudar a alcançar o objetivo. Aprenda a nunca desprezar ninguém no meio do caminho. Aprenda que pessoas que talvez já foram seus inimigos, Deus pode mudar a história deles e ainda um dia servirem para te ajudar a alcançar o objetivo. Ei, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é no reino espiritual. A nossa luta não é travada por pessoas, mas é nas hostes do inimigo. Não ache que pessoas são seus inimigos, não. Quem são seus inimigos são as hostes do inimigo, e nós vencemos eles é no reino espiritual e não no material. Davi encontra um homem egípcio. Já começa aí, egípcio. Já não tinha nada a ver com ele. Morrendo. Para um exército que é acostumado em batalha a matar muitas pessoas, encontrar um homem morrendo no meio do deserto, seria fácil passar de largo. Jesus conta uma parábola sobre o bom samaritano, ele fala que até sacerdotes e levitas às vezes passam de largo. Quando Davi vê aquele homem, fala, não podemos deixá-lo morrer aqui. Alimente-o. E você vai ver que Davi dá pão e dá água. Até aí, para você, talvez, você não tem diferença, pastor. O que acontece diferente? Além de dar pão e água, ele dá alimento que é dado aos príncipes e generais. Ele dá passas de uvas e outros tipos de alimentos peculiares daqueles que têm graduação. Davi não dá somente o que aquele homem precisava para viver. Davi vai além. Sabe o que ele está dizendo? Ele está ensinando. Ei, não custa nada ir um pouco a mais. Não custa nada você avançar um pouco mais. Não custa nada não só perdoar, mas orar por aquela pessoa. Não custa nada não só você esquecer o que ele fez por você, mas começar a interceder para que Deus entre na vida dele ou na vida dela e mude a história. E você possa ver que Deus faz a obra não só na sua vida, mas faz na sua família, faz naqueles que muitas vezes já lutaram contra você. Deus pode fazer uma obra tremenda lá. E entenda, Deus está trabalhando nisso. Ele foi além. E olha que interessante que ele não sabia quem era, sabia que era um egípcio. Mas quando ele pergunta, preste atenção na resposta do rapaz. O rapaz não sabia quem era Davi. Não imaginava quem era Davi. Ele diz assim, eu sirvo a um homem amalequita. Ele me deixou aqui porque há 3 dias atrás eu fiquei doente, ele me abandonou. Mas antes disso, olha só, nós fomos contra as cidades do sul. E nas cidades do sul, tanto a cidade de Caleb e a cidade de Judá, nós fomos e tomamos conta da cidade. Por que eles estavam fazendo isso? Amalequitas eram ladrões. E quando eles viram que os filisteus e Israel foram para a guerra, eles sabiam que eles não poupariam soldados para guardar as suas cidades. Eles saberiam que as cidades estavam desprotegidas. E aí eles se levantaram e invadiram as cidades.
E começaram a saquear as cidades. E aquele moço diz, além das cidades do sul de Israel e a cidade filisteia, nós passamos por Ziclac. Roubamos Ziclac e colocamos fogo em Ziclac. O que você faria com o homem que botou fogo na sua vida? Estou usando um termo alegórico. Mas o que você faria com a mulher que traiu sua confiança? Com um homem que tomou teu espaço na empresa? Com uma mulher que desejou o teu mal? Que falou mal de você para todas as pessoas? Com um homem que tentou destruir a tua história? Ou até mesmo ainda está fazendo? O que você faria? Talvez um outro soldado que não estivesse na presença de Deus, que agora Davi estava, sacaria da espada e mataria aquele homem. Sacaria da espada e poria fim à vida, pelo menos de um dos homens que destruiu a sua história até aquele momento. Mas Davi foi além. Davi usou de misericórdia, porque ele sabia que matar aquele homem era simples. Mas se Deus colocou aquele homem precisando dele, escute, vai ter um tempo em que os teus inimigos precisarão de você. E eu não estou profetizando por emoção, estou usando o texto em que Deus liberou profeticamente hoje. Não se preocupe, haverá um tempo em que aqueles que desejaram o mal de você ainda vão falar bem de você. Está chegando um tempo em que Deus vai mudar a sua história. Diga assim, eu estou indo rumo a uma nova história. Diga, eu estou indo na direção de uma nova história. Davi faz uma proposta para aquele homem. Você pode me levar até onde estão esses soldados? Me leva até onde eles estão, porque Davi estava perdido no deserto. Pastor Petit, pare para pensar. Tudo igual. Para que lado eu vou? Davi podia sair para um lado e andar semanas e nunca encontrá-los. Eles podiam estar de outro lado. O texto que nós lemos no início fala que eram os amalequitas que fizeram isso. Mas Davi só ficou sabendo nesse versículo que eram os amalequitas. Até então ele não sabia nem quem era que tinha atacado a sua cidade. Ei, fique tranquilo. Diga comigo, Romanos 8, 28. Faz parte da minha vida. Ficou curioso? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são escolhidos para um propósito. Você não sabe, mas o teu inimigo está te jogando para a tua vitória. Essa perseguição está te levando mais perto de Deus. Isso está te levando a buscar a presença dEle. Isso está te empurrando para a promessa que Ele tem na sua vida. Fique tranquilo, Ele está no controle. Aquele homem fez um acordo com Davi, falou, viu? Eu levo, mas se você não me mata, não me entrega para o meu senhor. Porque ele não sabia se Davi era inimigo ou se era amigo. Primeiro, se Davi fosse amigo dos amalequitas, não me entrega para o meu senhor. Esse homem nem sabia quem era Davi. Primeiro, não me mata se eu levar você lá. Segundo, se você é amigo deles, não me entrega. Deixa eu viver, vamos fazer um acordo. E a Bíblia fala que houve um acordo. Davi segue as instruções daquele homem. E a Bíblia diz que Davi, quando chega aonde os amalequitas estavam acampados, diga comigo assim, Deus preparará a melhor hora para que eu haja. Deus vai te dar estratégia. Não seja abrupto. Não faça correndo. Espere o tempo de Deus. Quando Davi chegou, a Bíblia fala que não atacou imediatamente. Ele esperou amanhecer o dia. Por que ele esperou amanhecer o dia? Porque ele entendeu que os amalequitas estavam pensando da seguinte forma. Estão os filisteus
e o povo de Israel, os israelitas em batalha. A batalha vai levar vários dias. Se eles estão em batalha, estamos tranquilos, vamos fazer festa. E vamos mandar manguaça para dentro. E, ó, e dançaram, e beberam, e pularam, e beberam. E os 600 homens falaram, não, vamos matar esses homens. Calma, deixa passar a madrugada. E os homens beberam a madrugada toda. Quando chegaram de manhã, e não tinham forças, aqueles milhares de homens se transformaram em pequena força contra 600 homens na presença de Deus. Quando amanheceu, o crepúsculo significa que o sol ainda não estava por completo. A Bíblia fala que aí Davi sai para a batalha. E começa a matar. E começa a matar. E começa a matar. E começa a vencer a batalha. E começa a vencer a batalha. E passou a noite. Entrou outro dia. Quando no outro dia entrou, significa que era muito longo o espaço. Porque a Bíblia fala que eles estavam espalhados, nem agrupados estavam. Não tiveram tempo de se agrupar para a batalha. E Davi entrou estrategicamente e até o outro dia venceu. Somente 400 jovens conseguiram montar em cima de um camelo e correr para o deserto. Aleluia! Deixa eu dizer uma coisa. Deus vai te dar estratégia e direcionamento, e você vai saquear o inferno, e aquilo que roubaram, Deus vai devolver em dobro na sua vida. Aquilo que tentaram levar de você, fique tranquilo, o que levaram vão ter que devolver, porque Deus, Ele é fiel, e se não for o mesmo, Deus vai te dar algo novo, melhor, porque Ele é fiel. Eu não sei o que você perdeu em meio ao caminho, mas uma coisa eu sei, Deus vai te devolver coisas boas. A Bíblia fala que Ele recuperou as esposas. O pastor Marco, ele recuperou os filhos. Recuperou seu gado, seus bens. E quando recuperou tudo, veio seus homens dizendo, Davi, tem mais. Tem muito gado aqui, ó. Tem muitos bens aqui, tem ouro. E foram trazendo aos pés de Davi, dizendo assim, tudo isso são despojos de Davi. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus fizer essa história virar na sua vida, o que Ele vai te dar vai ser além daquilo que você tem buscado. Estou profetizando. Se você quiser levantar a mãozinha para cima. Aquilo que você tem buscado não é nada perto daquilo que Deus tem para te entregar. O que você está buscando, Deus vai te surpreender com coisas maiores e coisas melhores, porque Ele está no comando dessa peleja. Você quer profetizar para alguém? Diga assim, se prepare para algo mais. Diga maior. Diga melhor. Ele está no comando. Nosso general, como diz aquele louvor, eu não vou cantar, fique tranquilo. Nosso general é Cristo. Você deve dar graças a Deus quando eu falo isso. Digo para o seu irmão assim, esteja preparado para o que vem depois. Já estou terminando. A Bíblia fala que eles retornam em festa. Agora a festa é deles. Está chegando a hora da festa ser sua. Uma vez eu vi uma dupla sertaneja cantando assim, hoje vai ter festa em casa. Aí uma hora ele voltava a música e dizia assim, hoje vai ter festa na sua casa. E ele disse assim, nessa música, e eu não vou convidar você para a festa que vai ter na minha casa. Aí você olha a letra da música assim, que música ruim é essa? Nada. Ele disse assim, é porque enquanto tiver festa na minha casa, também vai ter festa na sua. Deus vai alcançar muitas pessoas com essa palavra, é poder de Deus. Agora a Bíblia diz que ele volta. No caminho tinha um rio, tinha ou não tinha? Do outro lado do rio tinha 200 homens que não foram à peleja.
Sabe o que eu digo aqui? Existem dois tipos de coração diante de Deus. Um dos corações são os que manifestaram primeiro. Porque quando Davi chegou, saudou eles dizendo assim que em paz eles podiam ficar, porque a batalha tinha sido vencida. Logo em seguida, um grupo saltou e disse: Davi, não podemos dar a eles os despojos, porque eles não foram para a peleja. Quem foi nós. O mérito é nosso. Quem conquistou foi a gente. Eles ficaram aí. Dá a eles as esposas e os filhos. E diga ainda que se vão. Ó, não tenha um coração assim. Quando Deus te abençoar, saiba que Deus vai te usar para abençoar muito. Tem gente que a bênção está retardada, a bênção está demorada, a bênção ainda não chegou, porque ainda você pensa só em você. Outro dia eu estava falando a respeito de compartilhamento. E depois que eu falei assim, alguém quer participar aqui? O irmãozinho levantou a mão, eu falei, que benção. Irmão, suponhamos que você tem um desejo diante de Deus. Eu disse a ele, imagina que você queira ter uma casa muito grande, e essa casa tenha pelo menos 4 quartos. Que essa casa tenha 2 ambientes, sala, mais a sala de jantar. Que Deus te dê um carro para você, um carro para sua esposa. Aleluia. Que Ele te dê condições de ter uma boa chácara para os fins de semana. Digamos que isso seja uma medida, isso está bom para você. Ele falou, pastor, está mais do que bom. Tá bom, tá ótimo, tá ótimo. Aí digamos que Deus te dê mais uma casa. E depois Deus te dê mais uma terceira casa. E você chega no culto e veja um dos pastores da igreja precisando de uma casa. O que você faz? Ele disse, eu alugo baratinho. Eu falei, perdeu a benção. Tem gente que Deus quanto mais dá, mais quer. E enche o coração desses homens. Deixa eles para lá, porque o mérito é nosso. Sabe o que Davi falou para eles? Vocês estão enganados. O mérito não é meu, não é de vocês. O mérito é dele. Se não é ele, eu não tenho nada. Se não é por ele, nada disso tinha acontecido. Se não é pela vontade e pela graça dele, nós tínhamos nem alcançado esses homens. Gratidão. Davi disse assim, escreve. Porque o texto diz que Davi transformou em lei sobre Israel. E essa lei durou até o dia da escrita desse texto. Davi disse, escreve. Todos devem participar da bênção que Deus nos dá. A melhor pregação do Evangelho não é dizer para a pessoa que Jesus a ama, é amar a pessoa. A maior pregação do Evangelho não é dizer que Jesus pode dar, é você compartilhar o que Ele tem te dado. A melhor pregação do Evangelho é a vivência daquilo que está na Bíblia. E Davi disse, vamos compartilhar com eles. Davi foi mais longe. Digo para o seu irmão assim, você não sabe quem vai ser aquela pessoa amanhã. Essa semana eu me deparei, eu vou falar rapidinho. Talvez ele esteja assistindo. Me deparei com um testemunho. Alguém me chamou no Messenger. Falei, pastor, foi a paz. Falou assim, você lembra de mim? Eu sou um jovem que foi alcançado pela pregação do Evangelho naquela clínica de recuperação do Jorge. Vou te falar quem é Jorge. Quando eu tinha 6 meses de convertido, um homem chamado Jorge bateu na porta da igreja que eu congregava e disse assim, vocês têm alguém que pode dar um ensino bíblico lá na nossa clínica? A pastora disse assim, não temos ninguém. Eu falei, deixa eu ir. Ela, baixa a mão. Não temos ninguém. Eu deixa eu ir. O irmão ficou olhando, você falou, baixa a mão.
Nossa igreja não é grande, não temos pessoas. Eu falei, deixa eu ir. O irmão falou, mas ele não pode ir? Ele não sabe nem para ele. É novo convertido. Mas o moço falou assim, mas lá são pessoas que não sabem nada. Que precisam de uma direção. E eu me lembro que ela falou, então vamos fazer um teste. Para ver se dá certo. E quando ela falou fazer um teste, eu corri. E naquela época eu estava desempregado, mas estava naquela fase de nova conversão. Andando de a pé para ir para a igreja. Orando para Deus tocar o coração da Cibele, que ele não tinha tocado. No tempo de prova. E ela estava com o coração duro, a prova era grande. E eu fui e falei para meu pai, pai, me dá uma Bíblia. E ele me deu a Bíblia que eu pedi uma Bíblia pentecostal. E eu fui para o primeiro dia. Eu peguei um estudo da Bíblia pentecostal e ministrei o estudo. Eu não sabia, eu estava aprendendo junto com eles. No segundo dia eu ia lendo, pastor Marcos. Sabe, o estudo da Bíblia, eu ia lendo, eu tentava explicar o que eu entendia do que eu lia e eles tentavam entender o que eu estava explicando e foi dando certo. Fiquei 1 ano e 2 meses ministrando nessa clínica. 1 ano e 2 meses. Foi uma época que eu aprendi muito. Foi ali que Deus me impulsionou a estudar, a fazer teologia, a buscar o conhecimento da palavra. Sabe quando foi isso? 22 anos e meio atrás. Eu recebi uma mensagem. Eu fui correndo pro texto. Apertei ali onde aparece assim, ver perfil, fui pro perfil dele. Ele numa igreja bonita, preta, um lustre. Aí eu fui descendo o perfil, 1 igreja, 2 igrejas, 3 igrejas, 4 igrejas, 5 igrejas em Sorocaba, igreja em Tatuí, igreja em Tapetininga. Eu falei, nossa, o pastor desse moço é abençoado. Quando eu fui olhar um cartaz, ele era o pastor da igreja. No texto ele disse assim, eu sou grato pelas visitas que você fazia e o ensino que nunca mais saiu do meu coração. Aleluia. Os hinos que aquela sua namorada cantava. Vejo anjos voando, eu vejo até hoje. A gente não sabe quem vão ser eles amanhã. Por que ele está dizendo isso, pastor? Porque ele pegou dos esforços dele e mandou para os anciões de Judá, para os anciões de Caleb, para os anciões de todas as tribos que estavam ali no Reino Sul. Ele abençoou todo mundo. No outro dia chegou uma notícia para ele. Saul morreu na batalha. Quando chegou a notícia que Saul morreu na batalha, aqueles que ele tinha presenteado se levantaram e disseram: Davi é o nosso rei, chamem a Davi para sentar no trono. Davi não sabia que era eles que iam votar no outro dia para que ele fosse rei em Judá. Deixa eu dizer uma coisa, você compartilha às vezes com uma pessoa hoje, dizendo assim, isso aqui nunca mais vai voltar para mim. Você não sabe, a Bíblia diz, lança o teu pão sobre as águas, porque vai passar os dias, e você vai ver a colheita desse pão. Deus vai te usar, não. Deus quer abençoar a minha vida, quer abençoar a sua vida, mas não para sermos prósperos, mas para compartilhar a prosperidade de Deus. Deus quer usar a tua vida para compartilhar. Compartilhe desde já. Deixe Deus te usar. Deus vai fazer maravilhas na sua vida. A presença dele vai mudar a tua história. A presença dele vai fazer de você uma nova pessoa.